Fala galera, beleza? Aqui é o professor Pedro. Vamos fazer questões de velocidade média, uma parte bem introdutória aqui da física, tá? Então, olha só. Questão 1. Um ônibus inicia uma viagem às 7 horas. Após percorrer uma distância de 200 quilômetros, chega a um posto às 9h30 e faz uma parada de 30 minutos para descanso dos passageiros. Ao retomar o percurso, viaja por mais 2 horas, percorrendo mais 100 quilômetros e chega ao seu destino. A velocidade escalar média em km por hora desse ônibus na viagem é de... Então, olha só, cara. Primeiro ele saiu às 7 horas, aí ele andou até às 9h30, percorrendo uma distância de 200 km, aí ele ficou parado mais 30 minutos, ou seja, ficou até 10 horas parado. Depois, o que aconteceu? Ele andou mais 100 km, né, e acabou a viagem às 12 horas. A velocidade escalar média é ΔS por ΔT, é a variação da posição dividido pela variação do tempo. Não importa o meio do caminho, é tempo final menos tempo inicial. E aí que está a pegadinha da questão, porque está falando que são 30 minutos parados, né? Ou seja, tem pessoas que acham que é para desconsiderar esses 30 minutos, mas não é. É tempo final menos tempo inicial. No caso, 12 horas menos 7 horas. ΔS, né, variação de posição, vai ser 200 mais 100, né? Ele andou 200, depois mais 100, andou 300 km. ΔT, variação do tempo, vai ser o primeiro intervalo de tempo, 2 horas e meia, mais meia hora, né, que é 30 minutos, mais 2 horas, totalizando 5 horas. Mas você poderia fazer o quê? Tempo final 12, menos tempo inicial 7, que também daria certo, tá? Então, velocidade média vai ser 300, o deslocamento, dividido pelo tempo de 5 horas, isso aqui vai dar 60. Qual a unidade de medida? Se distância está em quilômetro, em cima está quilômetro. Se tempo está em hora, embaixo vai ficar hora, então vai ficar 60 km por hora. Resposta letra B. Questão 2. Um trem de 150 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar constante de 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa de dentro dele. O comprimento do túnel é de... Então, olha só, cara, quando a gente fala, na maioria das questões de velocidade média, a gente está falando sobre corpos que não têm dimensões tão relevantes assim. Aqui vai ter, porque é um trem. Então, vamos tentar desenhar para entender melhor o que está acontecendo. O trem começa a atravessar o túnel quando a parte da frente dele, a dianteira, entra no túnel. Mas ele só vai acabar de atravessar o trem quando a última parte dele, o final dele, atravessar todo o túnel. Então você pode falar que a parte final do trem vai ter que andar quanto? Vai ter que andar o comprimento do trem inteiro, que são os 150 metros, e além disso, vai ter que andar mais o comprimento do túnel. Então isso daqui vai ser a distância total que o trem vai ter que andar. E a gente pode pensar na velocidade média, porque está dando a entender que a velocidade é constante, né? Ele fala literalmente isso. Então, se a velocidade média ela é a distância sobre tempo e ela for constante, acaba que vai ser a própria velocidade média em qualquer instante, tá? Aí vamos substituir, ó. Nós temos velocidade média 16, o tempo vai ser 50 segundos, passa 50 para o outro lado, a gente vai ter 16 vezes 50, vai dar 800 metros, e isso daqui vai ser a distância que o cara percorreu. Só que essa distância é 150 mais o túnel. Então, o túnel mais 150 é 800. Passa para o outro lado, a gente vai ter 800 menos 150, vai dar 650 metros. Essa é a distância que a gente vai ter do túnel, tá? Essa é a distância que o trem vai ter que andar dentro do túnel, ok? Questão 3. Numa corrida de Fórmula 1, a volta mais rápida foi feita em 1 minuto e 20 segundos, a uma velocidade média de 180 km por hora. Pode-se afirmar que o comprimento da pista em metro é de... Então, olha só, cara, ele está dando aqui o tempo, deu a velocidade média e que é a distância. Bom, ele está ignorando que a pista está fazendo curva, vai para um lado, vai para o outro, então ele está pensando apenas em distância sobre tempo. Na prática, é como se fosse uma pista retilínea, linha reta, você pode considerar. Não vai fazer muita diferença para a nossa conta, tá? Então vamos pensar assim, ó, a velocidade média vai ser a distância percorrida, né? Eu vou botar aqui ΔS porque é a fórmula que a gente está mais acostumado, mas se você quisesse, pode botar como lá no 7º ano, distância sobre tempo, ok? Só que a velocidade está em km por hora e km por hora é compatível com distância em quilômetro e tempo em hora. Como a resposta aqui é em metro, a gente já sabe o seguinte, poxa, vamos passar então essa velocidade aqui para metro por segundo, que tem macete, e o tempo a gente passa para segundo. Então olha só, o tempo é 1 minuto e 20 segundos, o que totaliza 80 segundos, né? Porque 1 minuto são 60. 60 com 20, 80 segundos. E a velocidade média, para passar de km por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6, né? Dividiu por 3,6,
vai dar 50, substitui ali velocidade por 50, tempo por 80, passa para o outro lado multiplicando, e aí você vai ter a nossa distância percorrida de 4.000 metros, ok? Por que é metro? Porque a gente está usando o tempo em segundo e velocidade em metro por segundo, ok? Então, letra B. Questão 4. No teste de um novo modelo de bomba injetora, um caminhão percorreu um trecho de uma estrada a velocidade constante de 60 km por hora e regressou, percorrendo o mesmo trecho a velocidade constante de 40 km por hora. A velocidade média no percurso total foi de... Então, cara, a primeira coisa que a gente pensa em fazer aqui é somar 60 com 40 e dividir por 2. Só que isso aqui é pegadinha, isso aqui não vai dar certo, porque ele não quer saber qual é a média das velocidades em 2 instantes, né, do número das velocidades. Ele quer saber a velocidade média. A velocidade média é a distância total dividido pelo tempo total, ok? Então, a gente tem que achar a distância total e dividir pelo tempo total, tá? Então, olha só, a gente sabe que a velocidade média é assim. Se a gente passar para o outro lado, o tempo ele vai multiplicar e a velocidade média para o outro ele vai dividir. Então, a gente pode falar que o tempo é a distância dividido pela velocidade média. E aí a gente pode pensar como primeiro trecho, segundo trecho. Ó, o carro vai percorrer uma distância que a gente desconhece, né? E aí ele vai numa velocidade média de 60. Então, o tempo na ida é d sobre 60. Na volta, ele vai voltar a mesma distância d com uma velocidade de 40. Então, o tempo 1 é esse, o tempo 2 é esse. Por que eu estou fazendo isso aqui? É a experiência de fazer esse tipo de questão. Já empurra a gente para esse lado aqui. A gente já sabe que vai fazer isso, ok? E aí, qual vai ser a velocidade média? Distância total, que é d mais d, né? Ele vai andando d e volta andando d. Né? Ele está querendo saber a velocidade média, não a velocidade escalar média, né? Não é pensando em variação de posição aqui, é apenas em distância. Eu botei o ΔS só porque a gente está acostumado mais a usar essa fórmula, tá? E aí o tempo total é o quê? T1 mais T2. Olha só, D com D vai dar 2D. Né? Aí o tempo 1 é D sobre 60, tempo 2 D sobre 40. A gente já poderia cortar aqui o D, mas vamos com calma. A galera está começando ainda a estudar, né, matemática, aqui está no início do ano ainda, então vamos devagarinho, tá? Vamos fazer o MMC dos denominadores para que as duas frações tenham o mesmo denominador e a gente possa somar elas, né? Então, o MMC de 60 e 40 é 120. Vamos ter que multiplicar por 2 a primeira e por 3 a segunda. Como eu não gosto muito de trabalhar com fração em cima de fração, eu coloquei assim, ó, o numerador dividido pelo denominador. E aí vamos continuar, ó. Como o MMC era 120, aí eu multipliquei o 2 por D, 2D. O 3 por D, 3D. Aí vamos somar esse 2D com 3D, vai dar 5D, né? Aí, como eu estou pegando uma coisa e dividindo por uma fração, eu posso repetir ela e multiplicar pelo inverso, né? Então, ó, 2D vezes o inverso, ó, 120 sobre 5D, pode cortar o D, aí você vai ter 2 vezes 120, 240, dividido por 5, vai dar 48 km por hora. Nossa resposta é a letra C. E vamos para a questão 5, ó. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então, olha só, ele vai dar um trecho, né, que vai ter um tempo, que eu vou chamar de tempo 1. A gente acabou de ver que tempo, né, pode ser a distância pela velocidade média. A distância do primeiro trecho é o quê? Ó, 80 km, a velocidade é 80 km por hora. Então, o tempo 1 é 1 hora. O segundo trecho vai ser uma distância de 60 km com uma velocidade de 120 km por hora. Divide vai dar meia hora. Então, o tempo total, 1h30, né? 1 mais meia hora. Então, galera, é isso. Até a próxima aula aí. Um abraço.